Bom dia, comunidade! Itaquera. Atualmente, o bairro periférico, situado na região leste do município de São Paulo, conta com uma população de mais de 500 mil habitantes, cuja média de renda mensal é de cerca de R$ 1.500, segundo dados de 2015. O acesso ao bairro pode ser feito via carro, ônibus, pela linha vermelha de trem ou do metrô. Nos dias de hoje, Itaquera é conhecido por nele estar situado o Itaquerão, a Arena do Corinthians, inaugurada em abril de 2014, em um ano de Copa do Mundo. A região, caracterizada por ser um bairro dormitório, contendo em geral apenas pequenos comércios, é organizada principalmente em um sistema de coabs. A história de Itaquera justifica muito bem certas características do modo como este bairro se organiza arquitetonicamente, economicamente e socialmente, assim como os conflitos sociais que surgiram ao longo do tempo e ainda se mostram presentes na região. A origem de Itaquera. Tendo seu nome derivado do Tupi-Guarani, Itaquera significa pedra dura. As primeiras referências sobre a região surgiram no ano de 1620, e seu primeiro nome era Roça Itaquera, localizada próxima à aldeia de São Miguel, e é só em 1920 que Itaquera se torna um distrito autônomo. Em 1837, só existiam 2 fazendas formando o bairro, mas após 14 anos, as fazendas foram divididas em lotes e vendidas. Os compradores fizeram algumas casas e construíram uma capela, mas tudo com um forte caráter rural. A partir da compra dessas fazendas que se inicia o processo de povoamento da região, até então, sem nenhum meio de transporte embutido. A ferrovia. Itaquera fazia parte do Cinturão Verde de São Paulo e, portanto, havia necessidade de escoar mercadoria para o centro do município. A partir dessa demanda, em 6 de novembro de 1875, é construída a Estação Ferroviária de Itaquera. Esta ligava o distrito à região central do município, por meio da Estrada de Ferro Central do Brasil, permitindo que os produtos fossem levados ao mercado municipal ou até mesmo, em alguns casos, ao Porto de Santos. A instalação da ferrovia fortaleceu o desenvolvimento econômico da região. Isso porque, ao redor da estação, se consolidou um importante centro comercial, caracterizado por conter variados pequenos comércios, o que acabou atraindo um maior fluxo de pessoas e investimentos, o que, portanto, ocasionou em uma maior expansão da economia do bairro na época. Em setembro de 1988, a chegada do metrô referendou Itaquera enquanto centralidade da Zona Leste. Em 1995, o então prefeito Paulo Maluf inaugurou a Avenida Jaco Pêssego, que atravessa o bairro de ponta a ponta. Em 2000, a inauguração da linha de trem Itaquera-Guaianazes serviu para desativar o trajeto da antiga estrada de ferro, tirando a linha férrea do centro do bairro. A influência japonesa. Na realização de loteamentos da região de Itaquera, pensava-se na influência de imigrantes japoneses na região, por conta de fatores como a alimentação. Assim, em 1925, os imigrantes japoneses chegaram a Itaquera para trabalhar na agricultura, pois eles tinham muita experiência com alimentos extraídos da terra, como verduras e hortaliças no geral, que não faziam parte da alimentação do brasileiro até então, pois não havia ninguém para cultivar esse tipo de produto. Dessa maneira, formou-se uma área constituída por chácaras, que até hoje é chamada de colônia japonesa.
Eu vou lá na colônia de Itaquera. Quando eu cheguei aqui, tinha 12 anos só. Aqui ainda era paralelepípedo. Outro dia foi, né? Não era nem asfalto. Aí em cima também não tinha asfalto. Aí era uma colônia que saía da igreja, né? Na região de Itaquera, houve experimentos com o cultivo de diversos produtos, como o morango e o tomate, até que o bairro se firmou como produtor de pêssego. Essas plantações tiveram muita importância para a região, a ponto de darem nome a uma avenida de muita relevância, a Avenida Jacu-Pêssego. Os descendentes japoneses e simpatizantes da cultura oriental participaram e ainda participam ativamente do desenvolvimento de Itaquera. Um dos eventos mais populares e importantes do bairro é a Festa das Cerejeiras em Flor, a festividade que ocorre anualmente no Parque do Carmo e celebra a florada de uma árvore típica japonesa, que foi incorporada na história da região. A pedreira e o desenvolvimento da região de Itaquera. A pedreira de Itaquera é muito importante para a região e foi essencial ao seu desenvolvimento, pois fornecia toda a pedra britada necessária para a construção do bairro, ao mesmo tempo que garantia empregos para a população regional. Porém, com a instalação de condomínios residenciais em todo o entorno da pedreira, com um grande número de moradores, estes começaram a ficar realmente incomodados com toda a britagem, explosões, pedras voando e outros procedimentos que são normais para a exploração de uma pedreira, mas que se tornam incompatíveis com a proximidade da comunidade. Com isso, as atividades da pedreira foram encerradas no ano de 1999. Assim como no resto da cidade, que avançava muito rapidamente, o crescimento na região de Itaquera também veio rápido, pois justamente com esse desenvolvimento urbano avançado na região, graças à pedreira, o bairro começou a receber vários investimentos imobiliários, dos mais diferentes tipos e tamanhos. Até a década de 1980, a população era composta de operários e trabalhadores assalariados no comércio e no ramo de serviços. Foi nessa época que surgiram as primeiras favelas da região, mas com esse constante crescimento, por volta de 1980, também se inicia a construção dos conjuntos habitacionais de Itaquera, mais conhecidos como coabs. A partir da inauguração do primeiro coab, vários outros foram construídos e ocupados rapidamente pela população, majoritariamente operária e trabalhadora. Tal fator realmente potencializou a explosão demográfica de Itaquera. Conflitos sociais. A comunidade de Itaquera vem lidando com vários conflitos ao longo do tempo, ligados a diversos fatores, mas principalmente ao descaso do governo com a zona leste da cidade e a falta de credibilidade nessa parte da população. A zona leste ela é carente, né? De pontos, de área de lazer, essas coisas. A zona leste é meio carente. Olha, todo lugar tem pessoas do poder alto, do poder baixo, só que o problema é que o shopping eles não acreditam muito, né? Por ser zona leste. Então as próprias lojas eles não investem muito achando que o público aqui não tem um poder aquisitivo, mas tem. Eu não sei se é preconceito, mas eles não acreditam muito. Os conflitos em Itaquera sempre existiram e foram muito graves, tais como altos níveis de violência e de insegurança, frequentes enchentes no bairro, diminuindo muito a qualidade de vida da população local, baixa presença de cultura no lugar, não há teatros, há apenas um sistema afastado no shopping, poucas bibliotecas, um SESC muito afastado. Ensino precário. Problemas envolvendo a população jovem. A população jovem de Itaquera é uma das mais afetadas pela centralidade. O ensino muito precário faz com que a população jovem tenha que se deslocar muito para ir à escola, desincentivando muitos a sequer ir estudar. A falta de cultura no bairro também os afeta, principalmente na questão de que não há entretenimento para eles no bairro, resultando em muitos jovens sempre presos dentro de casa ou tendo que se deslocar muito para fazer qualquer coisa, normalmente ir a Tatuapé ou mesmo viajar sempre que possível. Qual é o divertimento de vocês, Itaquera? Vocês saem do bairro, o que vocês fazem? Vixe, pior que de casa eu não saio. De casa não saem? Não tem muito o que fazer? Tipo, tem coisa pra fazer pra se divertir em Itaquera? Tem o parquinho de Itaquera lá, né? O parque de diversões de Itaquera, tem a praça. Mas até onde eu sei é só isso. Teatro, não sei, cinema, só no shopping de Itaquera. Mudaria as escolas, né? Eu tentaria melhorar a condição das escolas nos bairros mais distantes. Porque a gente sai de lá para estudar lá no Tatuapé, que é a condição da nossa escola lá em Itaquera, não dá. Ou é à noite e sempre falta professor, ou o professor não sabe ensinar, deixa os alunos. Itaquerão e a Copa do Mundo. Conflitos sociais envolvidos.
A Arena Corinthians, popularmente conhecida como Itaquerão, é um estádio de futebol localizado no distrito de Itaquera. Foi ele o estádio que abrangeu a abertura da Copa do Mundo em 2014, contando com a presença de mais de 50 mil torcedores. O estádio foi construído em um terreno na Zona Leste, ao lado da estação Corinthians Itaquera do metrô e da CPTM. Na área do entorno da arena, foi estabelecido pelo governo o Polo Institucional de Itaquera, onde foram implantadas unidades da Escola Técnica Estadual, a ETEC, e da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC. Por mais que esses conflitos estivessem sempre presentes, a Copa do Mundo de 2014 foi o que deu uma maior visibilidade a essas questões. A Copa do Mundo foi um acontecimento que ocasionou em muita esperança de melhoria de infraestrutura na comunidade de Itaquera, mas o que aconteceu foi bem diferente. Foram feitas pelo governo diversas promessas de urbanização das favelas, mais segurança, melhoria para o comércio, mas as regiões não foram urbanizadas, e a segurança e o comércio no bairro melhoraram apenas na época da Copa, voltando a ser um local de baixo consumo e muita violência nos dias de hoje. Inclusive, nós não tinha nem segurança, porque tudo quanto é policial ia tudo pra lá, e a gente aqui passando a Segurança, tudo concentrou no estrangeiro e aí lá. Aqui não tinha ninguém, entendeu? A Copa não mudou muita coisa, não. Mudou nessa área? Não piorou, mas não melhorou nada, não. Perto do que falaram que ia acontecer, mas diziam que ia ter vários prédios, que iam ter mais infraestrutura, hotéis, melhorias ali na favela, diz que ia ter muita melhoria, mas não teve nada disso, não. Não mudou nada. Teve até pessoas que investiram bastante, achando que com a Copa eles iam ficar bem de vida, iam crescer, mas não teve nada disso. Os imóveis também aumentou muito. Você acha é meio fora da realidade. Afetou de algum modo a população que já morava aqui? Afetou. Muita gente teve que até se mudar. Outro problema ocasionado pela Copa do Mundo em Itaquera foi o grande aumento do preço dos imóveis, com a valorização da região. Com a construção do Itaquerão e a melhoria de infraestrutura e segurança na época, houve um grande encarecimento das propriedades, o que foi um enorme conflito, visto que há uma grande parte da população com baixo poder aquisitivo no local. Além disso, com a construção do estádio e obras para a Copa, tais como a melhoria e construção de avenidas, também houve muita desapropriação envolvida, que foi abafada pela mídia. Dobrou o valor dos imóveis em Itaquera, né? Mas continua aumentando? Agora, uma parada, né? Por causa da crise econômica, deu uma parada. Para nós foi um pouco ruim porque subiu e o pessoal ficou todo mundo esperando baixar, né? Para poder comprar, para poder vender. Então, isso afetou a população? Um pouco, né? Isso afetou a população de algum jeito? Tipo... Aí eu sei que foi uma loucura, né? Também o pessoal aumentou demais. Então, eu acho que foi um patamar alto, né? Depois ele desceu um pouco, agora está num patamar mais estável. Mas sem dúvida que valorizou bastante, né? O bairro, né? Eu teria comparações do antes e pós-Copa, né? Tudo isso é crescimento, né? Porque você traz um estádio, você traz bilharias, né? Você traz pessoas, então o comércio cresce, como você vê que aqui já não cresceu tanto, por quê? Porque ficou lá em cima, né? O estádio. Então, mas se você ver, o shopping dobrou por quê? Porque dobrou porque teve estádio, porque tem uma demanda de pessoas para alimentação, para lojas, tudo isso traz mais arrecadação para o bairro, né? Sem dúvida nenhuma que tende a melhorar, né? E você acha que então a Copa foi algo positivo em relação ao bairro, né? Sim. Certo. Sem dizer que valorizou os imóveis, né? Isso é bom para todo mundo. Aqui nada melhorou. Foi até o valorizar e subir bastante não significa que é realidade. Por isso está cheio de imóvel com placa de aluguel por aí, entendeu? Porque o preço subiu demais, o povo não tem dinheiro. Então, ou seja, atrapalhou. O transporte não melhorou, segurança piorou. O fluxo de pessoas para Itaquera, só quem mora em Guaianazes e Tiradentes. Quem mora na Patriarca não conhece nem Itaquera. Copa do Mundo não trouxe nada para Itaquera. Nada. Em suma, Itaquera, considerado um bairro dormitório, é uma importante centralidade para a população trabalhadora e operária, mas que tem muitos problemas e conflitos embutidos. É uma centralidade que ganhou muita visibilidade na época da Copa, mas hoje está praticamente esquecida pelo poder público, que não acredita no potencial da região.
Humildemente eu vou passando o meu boné. Ninguém é obrigado, só ajuda se quiser. Agora aqui eu me despeço, deixando pra vocês uma boa tarde e também o último verso. Uhul! Bom dia, comunidade!